Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Sempre sejam louvados. A paz de Cristo, amor de Maria, meus irmãos. Que alegria estarmos juntos. Que alegria podermos rezar juntos, ouvir a palavra de Deus juntos, receber a Eucaristia, se você está podendo, ou ao menos receber de maneira espiritual, várias vezes ao dia, participando agora da missa com o Instituto Hesed também. Que bom estarmos juntos agora, para mais um momento de crescimento espiritual. Hoje o Senhor quer te dar força para você não desanimar na oração. Persevera firme, porque a vitória é certa. Escreve no seu coração: quem reza, vence. Quem reza, vence. Guerreiro, guerreira, essa palavra quer entrar no seu coração com toda a força hoje. Quer te ajudar a ser um vencedor, pois só entra no céu quem é vencedor. Já já vamos falar sobre isso. Quero saudar os nossos irmãos que estão chegando agora pela primeira vez. Alguém te enviou esse vídeo e você está conhecendo agora esse Instituto Hesed. Quem é esse freizinho que está falando? Quem são esses irmãos? Que canal é esse do YouTube? É um canal que foi feito para trazer Jesus e Maria aos corações. Um canal que foi feito com a missão de levar a paz verdadeira, a salvação, que é o próprio Jesus, através de Nossa Senhora, através do arcanjo São Miguel. É um exército que reza junto com uma família, uns pelos outros, e somos protegidos espiritualmente por meio dessa oração de 1 milhão de pessoas já inscritas nesse canal, e Deus te convida agora a fazer parte também dessa grande família, se inscrevendo no nosso canal, convidando outras pessoas para rezar e alcançar graças por meio da oração. Deus está te convidando a fazer parte dessa família que é o Instituto Hesed. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, mandamos celebrar a missa todos os dias para aqueles que se inscrevem no nosso canal, tá bom? E agora vamos fazer a nossa oração na página 25, rezando primeiro a São Miguel, pedindo a proteção dos santos anjos, pedindo que o Espírito Santo nos ajude hoje a ouvir a palavra de Deus que Ele quer falar para a sua vida hoje. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que vagueiam no mundo para a perdição das almas. São Miguel, São Gabriel, São Rafael, Santo Anjo da nossa guarda, combatei e rogai por nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ato de contrição. Senhor meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por serdes vós quem sois, sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, de todo o meu coração de vos ter ofendido. Pesa-me também ter perdido o céu e merecido o inferno. E proponho firmemente, ajudado com auxílio da vossa divina graça, emendar-me e nunca mais os tornar a ofender. Espero alcançar o perdão de minhas culpas pela vossa infinita misericórdia. Amém. Hoje Deus quer revelar ao teu coração qual é a guerra na qual você está lutando. Uma vez, uma pessoa, na verdade, o esposo de uma guerreira do exército de São Miguel, começou a questionar sua esposa. Como é que você fala tanto de guerra, de luta, de batalha? Nós estamos aqui no Brasil num tempo de paz. Por que esse pessoal desse exército fala tanto exército, guerra? Não é somente Jesus. Para que São Miguel? Para que guerra? Para que exército? Esse homem era um homem muito difícil.
e a sua esposa tinha muita dificuldade de suportar os defeitos do seu esposo. Porém, por causa do exército de São Miguel, ela conseguiu vencer as suas batalhas interiores, a sua impaciência com seu esposo. Ela começou a ganhar força, mas ele não estava entendendo o que estava acontecendo com ela. Talvez se não fosse ela estar rezando com o exército de São Miguel, ela já tinha desistido de tudo, porque já estava no limite. E esse homem questionava, esse questionamento me fez pensar. Não estamos em guerra, estamos em paz. E esse homem se diz católico. Ele não entendeu nada ainda. Não entendeu nada que um cristão, ele é um guerreiro. Um cristão, ele está militando. Por isso a Igreja Católica vai dizer que existe a Igreja triunfante, os que estão no céu. Já venceram, triunfaram, como diz o Apocalipse, triunfaram sobre a besta, triunfaram sobre o pecado. A Igreja padecente são aqueles que já venceram também, já venceram o pecado, já estão salvos, mas estão se purificando, porque não lutaram o suficiente aqui na terra. E a igreja militante, os que militam, os que estão combatendo, os que estão batalhando, lutando aqui na terra, nós somos chamados a igreja militante. Todos nós da Igreja Santa de Deus somos só uma ponta do iceberg de uma igreja imensa que são milhões e bilhões de santos no céu, milhões e bilhões que estão no purgatório e um dia estaremos todos juntos no céu. Mas por enquanto nós aqui somos a igreja militante, somos militares, estamos militando, lutando, batalhando. A leitura de Jó, capítulo 7, versículo 1 vai dizer: a vida do homem sobre a terra é uma milícia. Outra tradução, é uma luta, é uma batalha, é um combate. Então, é uma ilusão achar que estamos em tempo de paz. Claro que, humanamente falando, existem tempos de guerra e tempos de paz. Mas falando na sua vida com Deus, na sua vida buscando a salvação, sempre nós estamos em batalha espiritual. Mesmo que tenhamos tido grandes vitórias, os santos vão dizer, é um tempo para você respirar e se preparar para outra batalha. Depois que aconteceu o pecado original, nós estamos sempre em batalha. Existe como que uma lei da gravidade no mundo espiritual, sempre tentando nos impulsionar para baixo, sempre nos levar para os vícios. É igualzinho aquele que cuida da terra, sempre, todos os dias precisa limpar o seu terreno, o seu jardim, sempre tem que capinar, porque mal acabou de capinar o terreno, lá no início já está crescendo de novo um capim, aquela tiririca, aquele mato, aquelas pragas, ervas daninhas. Quem cuida de plantas sabe que é um trabalho contínuo. Aqui é o tempo de trabalhar, é o tempo de batalhar. E o evangelho de hoje vai falar de uma maneira muito forte. Jesus batalhando contra os demônios e vão dizer para ele que ele é o chefe dos demônios, por isso ele tem esse poder. Um pecado gravíssimo. Eles viram a verdade, mas não quiseram aceitar e ainda ofendem Jesus, dizendo que ele era do mal, sabendo que não era. E Jesus vai dizer, se uma casa está dividida contra si mesmo, essa casa vai perecer. E assim o demônio está dividido entre si mesmo, ele vai perecer. Jesus está profetizando. Mas dentro de nós também existe uma divisão, existe uma briga. Se você duvida dessa briga que existe, leia São Paulo falando, Romanos capítulo 7. Essa briga que existe não só em São Paulo, todo ser humano. Ele diz, eu quero fazer o bem e acabo fazendo o mal. Eu luto para me deleito na lei de Deus e quero viver a lei de Deus, mas acabo fazendo o que eu não queria fazer. Que luta existe dentro de mim? São Paulo vai dizer e ele vai descobrir, capítulo 8, a única solução para vencer essa divisão que existe dentro de mim é a graça divina, vinda pela oração, vinda pela salvação que Cristo trouxe para nós. Porque essa divisão começa dentro de nós, é uma briga aqui dentro, né? Eu não faço o que eu quero, mas o que eu não quero. Tenho a tendência de ser escravo das minhas paixões e eu transbordo essa divisão aonde eu vivo, na minha casa. Então, uma luta para que não aconteça divisão, porque Jesus está dizendo, todo reino que for dividido vai ser destruído.
Mas, porém, Jesus nos dá uma palavra de esperança. Mas se é pelo dedo de Deus, pelo Espírito Santo, que eu estou expulsando o demônio, o divisor, a palavra diabo, do grego diabolos, significa o divisor, aquele que divide. A Trindade é o contrário. Um só Deus, 3 pessoas, mas um só Deus, unidas essas 3 pessoas, uma substância, uma divindade, um só amor, um só poder, um só Deus. Mas são 3 pessoas, porque Deus é amor. Existe aquele que ama, aquele que é amado, e o amor entre os dois é o Espírito Santo. Por isso, meus irmãos, esse espírito de divisão começa dentro de nós. E Jesus diz, se é pelo dedo de Deus que eu estou expulsando esse espírito de divisão, o reino de Deus chegou para vocês. E Jesus vai falar que o demônio é como um homem forte, que ele já tinha o domínio por causa do nosso pecado, da nossa tendência ao pecado. Ele já estava como que seguro, como vencedor. Mas se chega outro mais forte do que ele e vence essa armadura que ele estava seguro, né? Então o reino de Deus chegou para o meio de vós. Jesus está falando dele mesmo. Jesus despojou os principados e as potestades do mal. Jesus venceu todos os demônios na cruz. Está lá em Colossenses 2. Esmagou Satanás. Na cruz ele crucificou as paixões do homem velho. E ele tem o poder, pela sua morte e ressurreição, de te dar a vitória nessa luta que existe dentro de você, nessa luta que às vezes existe dentro da sua casa, nessa luta que existe na inimizade de relacionamentos com outras pessoas, vizinhos, colegas de trabalho, que acaba tornando a vida um inferno. Jesus tem o poder de vencer. Porém, só acontece essa vitória por meio da oração. Sem oração não há vitória. E a vitória, meus irmãos, é o caminho que Deus quer para você. O Apocalipse vai dizer, só chega no céu quem for vitorioso. E vitorioso para Deus não é quem vence pela sua força, mas pela humildade. Quem é humilde, reza. A vitória vem pela oração. Olha só, Deus quer nos salvar. Entretanto, quer nos salvar como vencedores. Santo Afonso está dizendo isso no nosso livro aqui. Estando, pois, nessa vida, nos achamos em uma guerra contínua para nos salvar. E temos que combater e vencer. E ele vai dizer que essa vitória, nós somos muito fracos. Os inimigos que estão à nossa volta são mais fortes do que nós. Porém, é muito belo esse texto. Ele vai dizer, existe algo que é muito mais poderoso do que esses inimigos. Nós somos mais fracos do que eles. Mas existe algo que é mais poderoso, a oração. Porque na oração intervém o próprio Deus, e todas as criaturas que nos atacam são nada diante de Deus. A oração pode tudo. A oração pode tudo. Mas às vezes você pode se perguntar, irmão, quantas vezes eu tento rezar, mas a minha oração não é logo atendida? Meu irmão, minha irmã, a batalha da oração é um grande aprendizado. Você vai entendendo que a oração, primeiro, está lá na carta de São Tiago. Muitas vezes você reza e não é ouvido porque você reza mal, para satisfazer as suas paixões. E por isso a graça não chega. São Tiago vai explicar isso para a gente. E mesmo assim, você rezando errado, Deus se aproxima de você e te dá um ensinamento. E te dá não a graça que você pediu, se você pediu errado, mas a graça que você precisava. Outra coisa, às vezes você nem está pedindo errado. E sempre a sua oração é ouvida. Mesmo que esteja errada, Deus vai transformando da maneira certa. Às vezes você está pedindo algo certo, mas Deus dá em outro momento, no momento oportuno. Uma vez aconteceu comigo, eu pedi ao Senhor, Senhor, por culpa minha eu me atrasei, não me recordo se era dentista, não me recordo o que era, que eu tinha que ir a algum médico. E eu estava atrasado e eu esperando um ônibus, eu falei, Senhor, faça aparecer um carro que nos dê carona, que esteja indo por lá, que conheça a gente, né? Algum benfeitor, algum conhecido. E eu pedi, mas aí demorou, chegou o ônibus e nós fomos de ônibus, atrasamos um pouco, pedimos perdão. Foi um erro, falta de virtude, né? Porém, o Senhor não atendeu, porque não era conveniente, era preciso que eu aprendesse
a me corrigir com essa falta de virtude de me preparar um pouco antes, chegar na hora e não atrasar. Porém, no dia seguinte, não no dia seguinte um dia depois do outro, mas o dia seguinte que eu fui a esse médico, eu estava lá no ponto de ônibus e chegou uma pessoa, um benfeitor: irmão, tá indo para onde? Estou indo lá para tal lugar. E a pessoa diz: entra aí no carro e a gente pode levar você, né? Deus atendeu no dia seguinte para dizer: eu ouvi a sua oração, meu filho, mas era conveniente que você fosse, pedisse perdão pelo seu atraso, visse a consequência do seu erro e agora se endireitasse de chegar na hora, né? E da outra vez eu não estava nem atrasado, mas Deus deu esse presente, né, de uma pessoa dar carona. Em outros momentos também, uma vez, logo que eu era novo, cheguei aqui no mosteiro, eu via muitas mangas caídas no chão. E eu falei: Senhor, tantas mangas se estragando, não tem irmão suficiente para pegar, não tem tempo suficiente, a gente tem que rezar e fazer outras coisas. Às vezes não dá tempo de pegar tudo nesse sítio tão grande. E eu pedi: Senhor, dá um jeito para essas mangas não se estragarem, né? E engraçado que eu até dizia para algumas pessoas: olha, como é que a gente faz para essas mangas não se estragarem? Meus irmãos, no ano seguinte, no mesmo período das mangas, Deus tocou no coração dos superiores de que não podia estragar nenhuma das mangas. Tinha que cuidar de todas aquelas mangas e pegar. Meu Deus, foi um esforço imenso para pegar todas aquelas mangas e não estragarem. Então Deus atendeu no ano seguinte, porque Ele queria ensinar a virtude. Mais do que as mangas, Deus se preocupa com a virtude do meu coração. Eu, no ano seguinte, tive um ofício, uma missão de cuidar ali das mangas não estragarem. Então Deus ouviu a minha oração. Em outros momentos, Deus atende imediatamente, né? Uma vez antes de vir aqui para o mosteiro, a Madre Superiora mandou uma mensagem dizendo assim: olha, você deve ter intimidade com o seu anjo da guarda, procure ter. E uma vez eu perdi uma caneta, eu estava um pouco apressado, e olhei, não estava achando. Eu parei um instante, rezei ao anjo da guarda e disse: santo anjo, me mostra onde está essa caneta. Respirei fundo e veio um pensamento, foi nem um pensamento, foi um ímpeto, né? Instantâneo assim: olha ali debaixo, né, desse travesseiro e desse lençol. E eu olhei na beliche, fui direitinho ali embaixo do travesseiro. Quando eu olhei, estava ali. Depois de ter procurado bastante, a oração foi atendida imediatamente. E muitas outras vezes, a oração é atendida de imediato, ou às vezes ela é atendida em outro momento que é conveniente. Nós não sabemos o que é o melhor para nós. Mas quando nós rezamos, sempre nós somos fortalecidos na batalha. Sempre. Nem sempre vem a graça do jeito que eu quero, na hora que eu quero, mas sempre vem mais do que nós esperamos. Um crescimento espiritual, uma proximidade de Deus, uma maturidade. A graça da salvação chega na nossa casa. Tudo isso por meio da oração. Olha aqui o que vai dizer. A oração é toda poderosa. Ela consegue todas as coisas. São Boaventura vai dizer: pela oração se obtém todos os bens e a libertação de todos os males. São Lourenço Justiniano vai dizer: pela oração construímos uma torre fortíssima, onde estamos livres e seguros de todas as insídias e violências do inimigo. São fortes as potências do inferno, entretanto, a oração é mais forte do que todos os demônios juntos, diz São Bernardo. Com razão, porque com a oração a alma consegue o auxílio do próprio Deus, diante do qual desaparece todo o poder das criaturas. Pela oração nós conseguimos tudo, meus irmãos. A oração é essa arma que Jesus ensina, que vence a armadura do inimigo que achava que já tinha nos vencido. Mas pela oração, ele, nos critérios humanos, pode ser que por um vício, por um pecado, por uma traição, por uma queda, humanamente parece que não tem mais jeito. Mas a oração alcança o divino, o milagre, o sobrenatural. Aquilo que para os homens era impossível, para Deus se torna possível. Oração é amizade com Deus. Oração é conseguir tudo de Deus, é ser amigo de Deus. Por isso,
Nunca achemos que a nossa oração já chegou no nível de maturidade. Nunca achemos que a nossa intimidade com Deus já é muita. Não. Sempre vamos nos aperfeiçoar, crescer na maturidade de entender o que é rezar bem, entender o que é a hora de Deus, a forma de pedir com confiança de uma criança, com a simplicidade de uma criança, já agradecendo porque o nosso Pai está nos ouvindo e nos atendendo. Vamos levantar então com muita fé essa hashtag: quem reza, vence. Quem reza, vence. Deus quer firmar no seu coração a perseverança na oração. Quem reza tem paz interior. Quem reza vê que a sua vocação dá certo. Não olhe com o olhar de uma pessoa imatura, de uma pessoa sem inteligência espiritual. Olhe com o olhar de uma vida inteira, de uma pessoa que reza e de uma pessoa que não reza. Olha, como dá certo a vida de uma pessoa que, no seu conjunto, sempre espera em Deus, passa por altos e baixos, mas quem reza, vence. A nossa leitura de hoje, Santo Afonso está dizendo: só chega no céu quem é vencedor, e só é vencedor quem conta com a graça de Deus e não com o seu orgulho. Quem reza. Santo Afonso tem a frase famosa: quem reza se salva, quem não reza se condena, pois para se salvar é necessário uma graça superior, divina. Para vencer esses inimigos mais fortes que nós precisamos de uma graça divina, superior. Quem persevera na oração, não tenha medo se a oração parece que está demorando um pouco. Como nós costumamos dizer, Deus não demora, Deus capricha, porque Ele te ama mais do que você se ama. Então levanta essa hashtag hoje, coloca em todo lugar, coloca no seu WhatsApp, coloca no Instagram, coloca em todo canto. Quem reza, vence. Coloca aqui nos comentários também. Quem reza, vence. Essa palavra tem que entrar no nosso coração. Mas, irmão, e se eu não souber rezar bem? Rezando, o próprio Deus vai te ensinando, vai te podando, vai te mostrando a maneira mais correta de rezar, porque rezar é um trato de relacionamento com alguém que é o teu Deus. Rezar é um crescimento na intimidade com o seu melhor amigo, que é o teu Deus, que é a Virgem Maria, que são os santos e anjos do céu. Quem reza, vence. Vamos juntos rezar agora, rezar esse terço de Nossa Senhora das Lágrimas, não é? Pedindo a ela. Nós vamos deixar aqui no card, aqui em cima, para ficar mais fácil para você, a oração que já está pronta de Nossa Senhora das Lágrimas. Mas eu te convido vivamente, de assim que acabar esse vídeo, você vir, vamos deixar na descrição também, para você rezar esse terço das lágrimas. Quem reza, vence. E coloca aqui também as suas intenções para esse terço das lágrimas. Nossa Senhora disse que Jesus atende tudo o que pede pelas lágrimas dela, porque Jesus se compadece da mãe, muito mais que qualquer outro filho. Jesus ouve os rogos da sua mãe. Vamos pedir junto com Nossa Senhora pelas necessidades mais urgentes do seu coração, pela conversão em primeiro lugar, pela libertação de alguma opressão, de alguma perseguição espiritual, de alguma graça material também que você esteja precisando, a saúde, um emprego, passar num concurso, libertar um filho de um vício, seja lá o que for, reconstruir sua família. Peça com fé. Quem reza, vence. Se você não está rezando certo, Deus vai te ensinar a rezar, a colocar Ele em primeiro lugar em tudo na sua vida. E você vai ser um vencedor. Só está no céu quem é vencedor. E já aqui na terra, nós queremos ser um cidadão do céu. Vamos agora rezar, meus irmãos, a nossa oração final. E eu peço que você reze, assim que acabarmos aqui esse terço das lágrimas, com muita fé e muita confiança. Oração final. Senhor Jesus, que ensinastes o verdadeiro valor e a força que há na oração, quando antes de entregar seus sofrimentos e a morte para salvar a humanidade, buscastes força rezando ao Pai. Peço-te que encha minha alma com sinceros desejos de unir-me cada vez mais a Ti, através da oração incessante. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.
Amém. Estamos no mês de São José. Estamos no ano dedicado a São José. Por isso, eu te convido a se aproximar cada vez mais dessa graça que Deus deu do céu, que é um Pai espiritual. Assim como ele cuidou do menino Jesus, ele continua cuidando do corpo místico de Cristo, que somos nós, a igreja. Diz uma canção: São José, tu cuidavas do pequenino Deus, hoje em dia ele cresceu, vem cuidar de mim. São José quer cuidar de você. Todos os dias, no Rosário da Madrugada, nós terminamos com o terço de São José, que tem mudado a vida de muita gente. Muitos homens estão se aproximando de Deus através de São José. Por isso eu te convido a, nesse mês, nesse ano, renovar a sua devoção a esse grande patrono da Santa Igreja, patrono da sua família, da sua caminhada espiritual, o Pai da vida silenciosa, da vida íntima de união com Deus. São José quer te ajudar, por isso procura crescer nessa intimidade com ele. A nossa livraria está cada vez mais oferecendo durante esses tempos, esse mês de São José, vários artigos. Acabei de ouvir um testemunho de uma guerreira que tentou várias formas se libertar de um mal que ela precisava, e ela só conseguiu quando rezou o manto de São José. Nós separamos esse manto de São José e de brinde ainda demos essa, já abençoado pelo sacerdote, como bônus, esse cordão de São José que todos os irmãos e irmãs costumam usar, né? Uma revelação de uma grande graça de proteção, principalmente para conseguir viver a castidade. São José quer te ajudar. E também o escapulário de São José, várias outras devoções de São José, você pode encontrar na nossa livraria imaculada. Procure invocar mais esse grande santo, especialmente nesse mês de março, porque ele tem muitas graças nas mãos, quer te ajudar nesse grande combate que é a vida de oração. Meus irmãos, nós vamos nos encontrar hoje no terço do meio-dia, nos encontrar à noite no terço do combate, tantas graças sendo derramadas, pedindo cada vez mais ao Senhor um coração orante, um coração que saiba rezar com confiança e simplicidade de uma criança. Deus abençoe, meu querido irmão, minha querida irmã. Continuemos, perseveremos, porque a oração alcança tudo de Deus, tudo na hora certa, do jeito certo, porque Deus não demora, Deus capricha, e quem reza, vence. Deus abençoe e até mais, se Deus quiser. Tua face